quando você sabe quais são as principais perguntas que você pode ser perguntado ou perguntada no idioma, você ganha confiança pra falar. Sabe aquele medo que você tem de chegar pra alguém falando inglês? Muitas vezes esse medo surge da insegurança de você talvez não entender o que a pessoa vai te falar. Agora, se você domina essas principais perguntas que eu vou te mostrar, tudo vai ficar mais fácil. E é exatamente o que eu vou te mostrar aqui agora. E eu vou começar por 3 perguntas essenciais. Talvez alguma delas aqui você já conheça, só que lembrando, eu vou te explicar essas perguntas e vou te explicar como responder também. Só que eu vou te mostrar variações da mesma pergunta. Então pode ser que às vezes você ouça a pergunta de uma forma e às vezes de uma outra forma. E é a mesma coisa. E eu vou te mostrar quais são essas variações aqui também. Primeira pergunta aqui, ela é clássica. People ask you all the time. As pessoas te perguntam toda hora. Que é a primeira aqui que vocês estão vendo. How old are you? How old are you? A primeira delas vai começar por essa aqui, ó. Quantos anos você tem? How old are you? Galera, tá vendo como se você fosse traduzir literalmente isso, você ia perguntar, ó, qual é a sua idade? What is your age? Você ia traduzir dessa forma, se você colocar lá no Google Tradutor, por exemplo. Só que na vida real, eles não te perguntam what is your age, eles te perguntam how old are you? How old are you? Se você for traduzir isso literalmente, seria algo como o quão velho você é. Ou seja, quantos anos você tem? Essa é a primeira pergunta que você precisa dominar. Então, se alguém algum dia chegar pra você, hey, how old are you? Você vai responder. E como que você vai responder? Eu, por exemplo, vou falar, por exemplo, uma idade aqui, ó. Eu responderia, I'm 29 years old. Ou seja, eu vou responder usando o verb to be. Eu não vou falar I have 29 years old. Eu vou falar I am 29 years old. Ou seja, eu tenho X idade. Eu tenho 29 anos, por exemplo. I'm 29 years old. Muitas pessoas, na hora de falar de idade, cometem esse erro de querer usar o have. I have 29 years old. Ou senão, I have 40 years old. Eu tenho 40 anos. Só que, gente, lembra disso. Você nunca vai usar o have para falar da sua idade. Você vai usar o I am, ou de forma abreviada, o I'm. Então, ó, I'm 29 years old. I'm 40 years old. Eu tenho 40 anos. I'm 45 years old. Então, a primeira pergunta que você precisa dominar para você conseguir falar inglês com confiança, naturalidade, é a pergunta sobre idade. How old are you? How old are you? Lembra da técnica Lara aqui do método EA, ó. Ouça e repita comigo também. Então, ó, how old are you? How old are you? E aí você responde, I'm 29 years old. I'm 40 years old. Galera, lembrando que o years old aqui não é obrigatório, tá? Você pode usar ou você pode falar, por exemplo, I'm 29. I'm 29. No caso aqui, eu completei com o years old. Então, ó, essa é a primeira pergunta que você precisa dominar para conseguir se comunicar em inglês, sobre idade. A segunda delas também é muito comum e você vai ter 2 variações dela. A segunda pergunta aqui, essa aqui, ó. What are you doing? What are you doing? Galera, quando alguém te perguntar isso aqui em inglês, what are you doing? A pessoa tá te fazendo a pergunta sobre o que você está fazendo. Ou seja, naquele momento, what are you doing? O que você está fazendo? Lembrando aqui, ó, que esse ing, para que ele serve? What are you doing? Para formar o gerúndio. Ou seja, o verbo fazer é o do. Agora, fazendo fica doing. Esse é o intuito do ing nesse verbo. Então, what are you doing? O que você está fazendo? Quando você está se comunicando com uma pessoa em inglês, é comum. Essa é uma pergunta. Galera, quando eu tô assistindo um filme, por exemplo, eu vejo essa pergunta acontecer diversas vezes durante o contexto ali. O que você tá fazendo? What are you doing? What are you doing? Lembra de repetir aqui comigo, para você pegar a pronúncia também. Aqui a gente tá aplicando a técnica LAR do método EA. Então, ó, what are you doing? Então, quando você ouvir essa pergunta aqui em inglês, que é a segunda, lembra que a pessoa quer saber o que você tá fazendo. E para responder, o que você vai responder? Você vai responder o que você tá fazendo. Por exemplo, no meu caso, eu estou trabalhando. Então, como que eu vou responder isso aqui, ó? I am, ou seja, eu estou trabalhando. Working. I'm working. Lembrando, o verbo trabalhar, work. Agora, trabalhando, você bota o ing no final. Então,
I'm working. Eu estou trabalhando, tá vendo? Se você estivesse estudando, I'm studying. Eu estou viajando, I'm traveling. A mesma coisa. Então toda vez que você estiver lá numa conversa com um nativo em inglês, seja no seu trabalho, seja na sua viagem, seja pra você que tá fora do país, se ele te perguntar what are you doing, você vai responder o que você tá fazendo, com o ing ali no verbo. I'm working, I'm studying, I'm traveling. Eu tô viajando, tô trabalhando, tô estudando. Muitas vezes eu vejo as pessoas focando em perguntas que nem aparecem tanto assim no idioma. Quando você foca no principal, naquilo que vai fazer você se comunicar, o seu processo acelera. E galera, tem uma variação de what are you doing que também ela é bem comum. Eu falo com diversos nativos, com americanos, com pessoas de fora, e às vezes eles, ao invés de usar o what are you doing, eles me perguntam usando essa pergunta, ó. What are you up to? What are you up to? Significa a mesma coisa. O que você está fazendo? São duas formas de perguntar o que uma pessoa está fazendo. A primeira delas, what are you doing? A segunda, what are you up to? Ou seja, se você ouvir uma ou outra, saiba que significa a mesma coisa e você vai responder da mesma forma. What are you doing? Ou what are you up to? O que você está fazendo? Para a terceira aqui, essa aqui é totalmente comum e para o pessoal que precisa aprender a falar inglês para o trabalho, para utilizar profissionalmente, isso aqui vai ser divisor de águas, tá? Ó, a pergunta What do you do for a living? Ela parece complicada, né? Só que na verdade não é. Isso aqui é uma forma de você perguntar para alguém o que você faz da vida. What do you do for a living? Ou seja, o que você faz? Qual é a sua profissão? Então, eu lembro, por exemplo, na entrevista do visto americano, ela me fez as perguntas em inglês. E uma das perguntas que ela me fez foi essa. What do you do for a living? What do you do for a living? Ou seja, o que você faz da vida? What do you do for a living? E aí eu respondi a minha profissão. Ou seja, eu sou professor de inglês, certo? Então, como que você responderia isso aqui? Você vai falar sobre sua profissão. Por exemplo, no meu caso, I'm an English teacher. Se você for um engenheiro, I'm an engineer. Ou seja, você só fala ali o que você faz da vida, qual que é a sua profissão. Então, ó, se eu perguntar aqui pra você agora, what do you do for a living? Você é um engenheiro? I'm an engineer. Você é, por exemplo, uma recepcionista? I'm a receptionist. Então, ó, toda vez que você ouvir what do you do for a living, lembra que essa pergunta é sobre o profissional. O que você faz da vida? What do you do for a living? Essa é a terceira pergunta essencial, essential question that you need to communicate in English, para se comunicar em inglês.